Existe um momento na vida em que algo dentro de você simplesmente desperta. Não é desistência, não é fraqueza, é lucidez. É como se uma chave virasse dentro da sua mente. De repente, você começa a enxergar com clareza aquilo que antes tentava ignorar. Você percebe o quanto se esforçou para ser aceito, o quanto se moldou para caber nas expectativas dos outros, o quanto tentou explicar suas intenções para pessoas que já tinham decidido não compreender. E então vem o cansaço. Um cansaço diferente, não físico, mas emocional. Você se cansa de se explicar, se cansa de tentar ser entendido, se cansa de provar seu valor para quem só enxerga o que você oferece, mas nunca quem você é. Quantas vezes você tentou mostrar sua importância através de atitudes, mensagens, gestos, disponibilidade? Quantas vezes ficou acordado pensando no que poderia ter dito de forma diferente? Quantas vezes sentiu que precisava fazer mais, ser mais, entregar mais, apenas para receber o mínimo de reconhecimento? E aqui está a verdade que quase ninguém percebe. No instante em que você para de buscar aprovação, o jogo começa a virar. Porque quando você deixa de correr atrás de validação, algo poderoso acontece. Sua postura muda. Sua energia muda, sua presença muda. Você para de reagir impulsivamente. Para de justificar cada decisão. Para de implorar por atenção. E é nesse silêncio estratégico que nasce uma força que poucos conseguem ignorar. O silêncio não é ausência, é posicionamento. Não é fuga, é autocontrole. Não é indiferença, é maturidade. E quem te subestimou começa a sente a ausência das suas explicações. Sente a falta da sua disponibilidade constante. Sente que perdeu o acesso fácil à sua atenção. Porque o que antes era garantido, agora precisa ser merecido. Hoje você vai entender por que o silêncio é a atitude mais poderosa que alguém pode tomar. E por que quem te subestimou vai perceber o impacto sem que você diga uma única palavra. Se essa mensagem já despertou algo dentro de você, inscreva-se agora e fortaleça sua mente todos os dias. Porque quando você aprende a dominar sua postura, ninguém mais domina você. Quantas vezes você fez além do necessário, esperando ao menos um simples reconhecimento? Quantas vezes ultrapassou seus próprios limites, abriu mão do seu tempo, da sua paz, da sua prioridade, acreditando que, se demonstrasse mais dedicação, finalmente seria valorizado? Talvez você tenha pensado, se eu tentar mais um pouco, vão perceber. Se eu for mais paciente, tudo vai mudar. Se eu mostrar o quanto me importo, isso será retribuído. E é exatamente aí que nasce a armadilha mental mais perigosa. A mente começa a criar uma narrativa silenciosa de que a solução é sempre se esforçar mais. Mais presença, mais explicações, mais compreensão, mais tolerância. Como se o excesso fosse a prova definitiva do seu valor. Mas na maioria das vezes, esse excesso não gera admiração. Ele gera acomodação. Quando você se entrega sem limites, ensina o outro a receber sem esforço. Quando você sempre resolve, sempre entende, sempre cede, o que você oferece deixa de ser visto como escolha e passa a ser tratado como obrigação. E aquilo que se torna obrigação raramente é valorizado. O estoicismo ensina algo diferente. Ensina que respeito não nasce da insistência. Respeito nasce da postura. Respeito não se implora. Respeito se inspira. Ele surge quando você demonstra que sua energia tem valor, que seu tempo tem limite, que sua atenção não é um recurso infinito. Porque quem está sempre disponível se torna previsível. E o que é previsível dificilmente é apreciado por muito tempo. Pense nisso. Quando algo está garantido, as pessoas param de perceber o privilégio que têm. Elas se acostumam, se acomodam, param de reconhecer. E aos poucos você começa a sentir o peso de estar sempre presente, mas raramente priorizado. Esse é o ponto em que o cansaço emocional aparece. Não é o esforço em si que dói, é a falta de reciprocidade. É perceber que quanto mais você tenta provar seu valor, menos ele parece ser reconhecido. Mas algo poderoso acontece no momento em que você decide preservar sua energia. Quando você entende que nem toda situação merece sua reação, que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, que nem toda provocação exige defesa.
Você começa a recuperar seu centro. Sua ausência passa a comunicar o que suas palavras nunca conseguiram, porque o silêncio cria espaço. E nesse espaço, as pessoas começam a sentir. Sentem a falta da sua disponibilidade constante. Sentem a mudança na sua postura. Sentem que aquilo que era garantido agora precisa ser conquistado. E a ausência tem um peso que nenhuma discussão consegue ter. Ela obriga o outro a refletir, obriga o outro a perceber, obriga o outro a enfrentar o vazio que antes era preenchido pela sua insistência. Se você já se sentiu esgotado por tentar demais, comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho paz. Quero ver quem está pronto para sair da armadilha do excesso e entrar na força da consciência. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. O estoico compreende algo que transforma vidas de dentro para fora. Ninguém pode diminuir você sem a sua permissão. Podem tentar provocar, podem tentar desmerecer, podem até levantar dúvidas sobre quem você é. Mas a única forma de isso realmente atingir você é se você aceitar. E é aqui que começa a mudança silenciosa. Quando você se recolhe, não é fuga. É realinhamento. Não é fraqueza. É estratégia emocional. Você deixa de gastar energia tentando convencer quem não quer entender. Deixa de investir esforço em batalhas que não elevam sua vida. Em vez de tentar controlar o comportamento do outro, você volta o foco para aquilo que sempre esteve sob seu domínio, sua própria postura. Você para de tentar mudar o outro e começa a evoluir a si mesmo. O silêncio vira resposta, a disciplina vira postura, a serenidade vira armadura. Quem estava acostumado com suas reações imediatas começa a se confundir, porque antes bastava uma provocação para gerar uma resposta, bastava uma crítica para iniciar uma defesa. Bastava uma atitude injusta para provocar uma discussão. Agora não. Agora existe pausa. Existe controle, existe consciência. E quando você para de reagir, o outro perde o controle. Pessoas manipulam através de reações. Elas testam limites para ver até onde conseguem ir. Mas quando encontram estabilidade emocional, quando encontram alguém que não entrega sua paz facilmente, o jogo muda completamente. A previsibilidade desaparece. E no lugar dela surge respeito, mesmo que silencioso. É nesse ponto que a virada começa. Marco Aurélio ensinava que a melhor resposta para quem te feriu é não se tornar como ele. Isso significa não descer ao mesmo nível, não agir com a mesma impulsividade, não permitir que a negatividade do outro defina seu caráter. E é exatamente aí que nasce a força verdadeira. Não em provar que você está melhor, não em anunciar que superou, mas em realmente superar, em silêncio. Existe um espaço invisível entre o que acontece e a sua reação. Um intervalo quase imperceptível. E é nesse espaço que mora a sua liberdade, porque ali você escolhe. Escolhe responder com consciência ou reagir por impulso. Escolhe manter sua dignidade ou entregá-la a uma emoção momentânea. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade começa quando você se torna senhor de si mesmo. Não senhor das circunstâncias, não senhor das pessoas, mas senhor das próprias emoções. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o silêncio entre uma respiração e outra. É nesse intervalo que vive o seu poder. É ali que você decide quem você quer ser, independentemente do que o mundo faz. Se você está decidido a fortalecer sua mente e não ser mais dominado pelas emoções, deixa seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar para essa força interior. Aqui está o que realmente acontece quando você escolhe o silêncio com dignidade. O jogo muda.
Não é algo teatral. Não acontece com aplausos. Não vem acompanhado de anúncios ou declarações. A mudança acontece dentro de você e, silenciosamente, começa a refletir fora. Quem te subestimou começa a perceber sua distância. Percebe que você já não sente necessidade de explicar cada passo. Já não envia longas mensagens tentando ser entendido. Já não insiste em conversas que antes pareciam urgentes. Já não implora por atenção disfarçada de esclarecimento. E essa mudança desconcerta, porque enquanto você reagia, havia controle. Enquanto você discutia, havia previsibilidade. Enquanto você se justificava, havia acesso à sua energia. Mas agora existe silêncio, existe postura, existe limite, que o ser humano só valoriza plenamente quando sente a possibilidade de perder. Quando você para de discutir, o outro começa a refletir. O silêncio cria um espaço desconfortável onde antes existia ruído. E nesse espaço, pensamentos surgem. Questionamentos aparecem. Quando você para de se justificar, o outro começa a questionar as próprias atitudes. Porque sem sua defesa constante, a consciência do outro começa a falar. Quando você para de reagir, o controle muda de mãos. Você não precisa atacar ninguém. Não precisa provar que está melhor. Não precisa exibir conquistas para causar impacto. A vida, com o tempo, revela quem evoluiu e quem permaneceu no mesmo lugar. E quando você começa a se tratar com respeito, o mundo acompanha esse padrão. Sua mente desacelera, seu sono melhora, suas decisões se tornam mais firmes, seus passos passam a ter direção. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por propósito. Deixa de responder por emoção e passa a responder por consciência. Essa é a verdadeira virada. Não é externa, é interna. E quem antes te ignorava começa a sentir algo diferente. Não porque você atacou, não porque você provocou, mas porque você mudou. E mudança genuína gera impacto. Surge a insegurança, surge a curiosidade, surge a percepção de que aquela pessoa que antes estava sempre ali, agora não está mais disponível da mesma forma. E isso pesa. Mas entenda algo essencial. A verdadeira vitória não é fazer alguém se arrepender. É alcançar um ponto em que o arrependimento do outro já não é necessário para sua paz. É olhar para trás e perceber que você não depende mais da validação de ninguém para se sentir inteiro. Sêneca ensinava que quem vive buscando aprovação entrega o próprio poder. E no momento em que você solta essa necessidade, você recupera o controle da própria vida. Recupera sua energia. Recupera sua autonomia. Recupera sua dignidade. A maior demonstração de força é paz. A maior resposta é crescimento. E o som mais alto da vitória é o silêncio. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Existe um instante silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Não é dramático, não é barulhento, não é algo que as pessoas percebem imediatamente. É uma decisão interna, profunda, firme. Um momento em que você olha para si mesmo e entende que já não precisa provar nada para ninguém. Você não anuncia sua mudança, não publica indiretas, não tenta provocar reações. Você simplesmente vive diferente. E essa diferença começa nos pequenos detalhes. Na forma como você responde com calma, quando antes reagia com intensidade. Na maneira como você mantém a postura quando antes sentia a necessidade de se defender. Na escolha consciente de se afastar do que diminui sua energia e se aproximar do que fortalece sua mente. Você começa a agir com propósito.
Começa a falar apenas quando necessário. Começa a entender que sua paz vale mais do que qualquer discussão vencida. E então, aos poucos, o respeito volta. Não porque você exigiu, não porque você pressionou, não porque você fez alguém se sentir culpado, mas porque você se tornou inquestionável. Sua serenidade passa a transmitir segurança. Seu silêncio passa a comunicar maturidade. Sua constância passa a demonstrar força. Pessoas percebem que algo mudou, mesmo que não saibam explicar exatamente o que. Quando você aprende a se tratar com respeito, estabelece um novo padrão. E o mundo, inevitavelmente, responde a esse padrão. Porque a forma como você se posiciona ensina os outros como devem se posicionar diante de você. A moral dessa mensagem é simples e transformadora. Quando você aprende a dominar a si mesmo, ninguém mais consegue dominar você. O verdadeiro poder nunca esteve em convencer alguém, nunca esteve em ganhar discussões, nunca esteve em receber validação constante. O verdadeiro poder está no autocontrole, está na capacidade de escolher sua reação, está na decisão de manter sua dignidade, independentemente do comportamento alheio. Quando você para de correr atrás de validação, começa a caminhar em direção à liberdade. Uma liberdade emocional que não depende de aplausos, elogios ou reconhecimento externo. Uma liberdade que nasce do alinhamento entre seus valores e suas atitudes. E essa liberdade traz algo que ninguém pode tirar: paz. Uma paz que melhora seu sono. Uma paz que clareia sua mente. Uma paz que fortalece sua autoestima. Você passa a viver com mais leveza, mais foco e mais direção. E percebe que a maior vitória não foi fazer alguém se arrepender. Foi deixar de precisar desse arrependimento para seguir em frente. Se este vídeo trouxe clareza para sua mente e tranquilidade para seu coração, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade de pessoas que escolheram crescer em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E lembre-se, o jogo muda no exato momento em que você para de jogar. Nos vemos no próximo vídeo.